Informação grave no Corinthians, Augusto Melo deve ser indiciado pela polícia por 2 crimes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também da suspeita de uma conta bancária do presidente em Santa Catarina. Tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para falar sobre o Corinthians, informação importante e grave. A Polícia Civil deve indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, no caso Vai de Bet. As investigações estão chegando no fim e o inquérito deve ser finalizado no fim desse mês, no máximo no início do mês de maio. E o delegado Thiago Fernando Correia afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelinho por associação criminosa, que equivale à formação de quadrilha, além de lavagem de dinheiro com receitas desviadas do Corinthians. Essas informações foram trazidas em primeira mão pela Gazeta Esportiva nesse domingo, depois que a Gazeta teve acesso a um relatório que inclusive foi enviado aos 3 dirigentes corintianos citados. O Marcelo Mariano nessa segunda, o Sérgio Moura na terça e o Augusto Melo na quarta estão intimados a prestarem esclarecimentos, depoimento na polícia. Se não aparecerem, serão reconvocados para a semana que vem. E se mais uma vez não falarem, o inquérito será fechado sem a palavra dos 3 dirigentes. Só para registrar ou completar. De acordo com essa investigação, que já dura mais de um ano, a Polícia Civil afirma que a rede social mídia, empresa do Alex Cassundé, teria sido criada para desviar os 25 milhões e 200 mil reais de comissão no contrato com a Vai de Bet num período de 3 anos. Para arrematar, outra coisa tão importante quanto, também de acordo com esse relatório que foi enviado aos dirigentes corintianos, a polícia identificou depósitos em empresas ligadas ao crime organizado. E mais, que o Augusto teria uma conta bancária em Santa Catarina. E há registros de depósitos frequentes e em dinheiro vivo a partir de dezembro de 2023 nessa conta em Santa Catarina. O Augusto se rebelou contra essa informação, reclamando que o Thiago Salazar, repórter da Gazeta, publicou a questão envolvendo a conta bancária em Santa Catarina sem nem sequer ouvi-lo, que trata-se de uma grande mentira e que ele nunca teve conta em Santa Catarina. Os próximos dias prometem ser determinantes em relação a essa história e eu vou estar aqui para contar todos os detalhes para vocês. O que pensam sobre isso, tudo que eu já falei? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Thiago Vissotto, boa noite, Nicola. Será que vem reforços para o Corinthians? Mídia falando de um atacante. Vale a lembrança de que a janela, isso vale para o Corinthians e para qualquer clube de futebol no Brasil. A janela de inscrições fechou na última sexta-feira às 6 da tarde. Qualquer clube de futebol do Brasil só vai poder contratar a partir de 2 de junho, tá? Que é aquela janela curtinha pro Mundial, mas que clubes que não vão disputar o Mundial também vão ter a possibilidade de contratar. Como é que fica a situação do Ramon Dias depois da derrota de ontem? Você acha que ele pode cair? Porque ontem parecia um time de várzea contra um time profissional. Essa resposta para qualquer estrangeiro que está chegando agora no futebol brasileiro soaria como uma maluquice. Como assim? O cara acabou de ser campeão paulista em cima do rival e corre risco. Mas o nosso futebol brasileiro é assim que funciona, a banda toca assim mesmo. Não vai cair por agora, tá? Não vai cair, ainda que o time não consiga a classificação na Sul-Americana, ele ganhou pelo menos umas 10, 12 rodadas de sobrevida com o título do Campeonato Paulista, e eu acho até justo e merecido. Afinal de contas, o Corinthians quebrou uma sequência que já durava quase 6 anos sem taças, tá? É importante contar que nesse momento a maior preocupação do Augusto não tem a ver com futebol, não tem a ver com contratações. O Augusto está muito encucado com tudo que está rolando de bastidor. Tem a votação das contas do ano passado, que podem causar seu afastamento imediato se o Conselho Deliberativo reprovar as contas do Augusto. E essa é uma possibilidade real, até por conta do crescimento de 700 milhões de reais na dívida, o Augusto cai. E nessa quarta-feira o Augusto presta esclarecimentos, presta depoimento, e ele não vai na condição de entrevistado, de testemunha, ele vai na condição de investigado. Até separei, cara, a postagem é bem importante. É uma matéria da Gazeta Esportiva que trata sobre a chance de o Augusto Melo ser indiciado. E se
esse for o caminho, a situação dele naquela questão envolvendo vai de bet é bastante pesada, tá? Ó, deixa eu só achar a postagem, porque ela trata sobre Corinthians, sobre o indiciamento do Augusto. E aí, qualquer coisa a gente pode ir lendo também durante o nosso programa, né? Vamos responder aqui a outras perguntas. Daqui a pouco a gente volta nesse tema, tá? Nicola, pensa bem, se eu fosse presidente do Corinthians, o teto salarial seria máximo de 300 mil. Entendo, mas revelar jogadores e sendo o time do povo e a arrecadação de 1 bi, dá-se um jeito. Abraço, fera. Pedrão, deixa eu só acrescentar um negócio aqui em cima do que você falou, né? Hoje de manhã eu estava contando para vocês, no vídeo, sobre a criação de uma categoria sub-18 no Corinthians. Na teoria, uma atitude estranha, até porque você não tem competições nacionais nem estaduais sub-18. O Corinthians criou essa categoria com o Augusto, com a justificativa de que esse time excursionaria pelo Brasil e pelo exterior. E a partir daí você daria visibilidade para atletas que poderiam ganhar espaço no time principal ou até serem vendidos. A gente tem 1 ano e 4 meses de gestão do Augusto. Sabe quantas excursões o Sub-18 do Corinthians fez até agora? Nenhuma. Existe um planejamento, se tudo correr bem, para que eles viajem em julho para os Estados Unidos. Mas aí, cara, fica difícil justificar. São quase 80 contratações para o Sub-17, para o Sub-20, liberação de atletas que eram valorizados e bem avaliados. Cara, a verdade é que a base do Corinthians se tornou um grande cabide de emprego. E eu estava escutando outro dia de uma pessoa que vive o Corinthians há bastante tempo, que nem na época do Jassa, que era o diretor que cuidava da base nos tempos de Andrés, nos tempos do Ilho e nos tempos de Mário Gomes, na renovação de transparência, nem na época do Jassa se fazia tanta coisa errada quanto se faz hoje em dia, tá? Então, essa é uma coisa que tem sido dita com bastante frequência lá no Parque São Jorge, no Corinthians em si. Eu queria dividir isso com vocês. Acho importante que a gente tenha essa oportunidade de comentar sobre tudo, né? Ele está reclamando da Gazeta Esportiva, que soltou uma nota afirmando que Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura serão indiciados pela polícia sob as acusações de lavagem de dinheiro. Não, por associação criminosa, que é a antiga formação de quadrilha, e lavagem de dinheiro, tá? Tem ainda um inquérito que investiga a conta bancária ligada ao Augusto, localizada em Santa Catarina, que recebeu depósitos em dinheiro, em espécie, né? Que é uma movimentação atípica. E aí que o Augusto está respondendo, né? A gestão valoriza a imprensa e sabe do trabalho árduo que os profissionais possuem, porém não pode admitir que o nome do presidente seja citado de forma irresponsável com a informação de que o mesmo possui contas bancárias em Santa Catarina. Fato inexistente e mentiroso, que poderia ser explicado ao jornalista caso tivesse entrado em contato. Medidas pertinentes serão tomadas para recompor a verdade dos fatos e levar notícias e evitar notícias inverídicas. Defendemos a liberdade sempre e não podemos deixar que a nossa liberdade e reputação sejam afetadas. O inquérito não foi concluído e o presidente ainda não foi ouvido pelas autoridades. Portanto, qualquer acusação sem provas deve ser banida e não pode acontecer. O presidente salienta e esclarece que sempre esteve à disposição da imprensa, das autoridades e dos fiéis torcedores para quaisquer esclarecimentos. Vamos lá, boa, bom esclarecimento aqui. A gente já traz a informação do Thiago Salazar na Gazeta e também a repercussão. Sub-18 do Corinthians igual lavagem de dinheiro, política está caindo em cima desse beleza. Luciano Gomes fala sobre a situação do Ramon Dias no Corinthians. Luciano, a verdade é que ele ganhou sobrevida com o título do Campeonato Paulista. Deve ter garantido pelo menos umas 10 rodadas, não de tranquilidade, mas de permanência. Boa noite, Nicola. O Ramon Dias cai e Augusto Melo também cai. Abraços, campeão. O Augusto hoje, Pedro, por mais maluco que possa parecer, tem mais risco do que o treinador, por conta especialmente dessa questão da votação do impeachment, da votação das contas e desse processo da vai de bet. São três inquéritos, são 3 interrogatórios, Nessa segunda, Marcelo Mariano presta esclarecimentos às 14h na delegacia de polícia. Na terça-feira é a vez do Sérgio Moura. O Marcelo Mariano é o diretor administrativo. O Sérgio Moura foi o superintendente de marketing. E na quarta-feira, o presidente Augusto Melo. Perguntei aqui para uma pessoa do Corinthians se existe algum risco de o Augusto Melo não aparecer
no depoimento marcado para ele na quarta-feira. E a impressão dessa pessoa é que Marcelo Mariano, que o Sérgio Moura e que o Augusto Melo, nenhum dos três vai aparecer para prestar depoimentos marcados. Na segunda, do Marcelo Mariano, diretor administrativo. Na terça, do Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing. E na quarta, do Augusto. Se isso acontecer, o delegado, para não correr o risco de ser acusado de não dar chance de defesa, vai remarcar para a próxima semana. Se eles não forem de novo, a polícia entenderá que eles não têm interesse em se defender e prosseguirá o indiciamento dos três. O Bruno Poli quer saber quando é que o Hugo Souza volta. Tava previsão de pelo menos 3 semanas, tá? Tiluca Giovanni. Nicola, se essa diretoria do Corinthians é surpresa, tem como ter uma mudança radical na política corintiana? Porque acho que nos outros mandatos também tiveram muitas coisas erradas para ter uma dívida dessa. Você está coberto de razão. Não é que só o Augusto errou, só o Augusto é ruim. Isso vem de muito tempo, de muitas administrações. Só para explicar. Se o Augusto cai por conta possivelmente de uma prisão, ele é preso. Foi preso por conta do esquema da Vai de Bet. Estamos supondo. Cara, aí haveria a necessidade de os membros do Conselho Deliberativo do Corinthians repensarem o clube. Mas sabe qual é a chance disso acontecer? Nenhuma. E Augusto Melo. O Augusto Melo faz um pronunciamento aqui, tá? Deixa eu ver que o presidente do Corinthians está se pronunciando. Fala, Fiel, mais uma vez o presidente Augusto Melo se deparou com uma matéria tendenciosa do site Gazeta Esportiva. Em nenhum momento o jornalista em questão procurou o presidente ou sua assessoria para expor suas posições ou para ouvir o outro lado. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube do mundo. A gente fala do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e inscreva-se neste canal. Ativa aqui também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação neste canal. Lembrando que a gente está com a meta aí de chegar a 30 mil inscritos, né, 30k, e contamos muito com a sua presença aí neste conteúdo aí, se inscrevendo para fortalecer a gente, que a gente está trazendo vídeo todo dia do maior clube do Brasil, trazendo as últimas polêmicas, as últimas notícias quentes de bastidores, e já chega deixando a sua força para a gente permanecer trazendo vídeo diariamente. Um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos para cima, vamos que vamos.